Minas Gerais segue com o mercado de trabalho aquecido e se aproxima do pleno emprego no segundo semestre. Essa estabilidade favorece a abertura de negócios, especialmente micro e pequenas empresas, gerando oportunidades para quem quer empreender aqui no nosso estado. E para falar sobre isso, eu recebo agora aqui na 98 News a analista do Sebrae Minas, Bárbara Castro. Ei, Bárbara, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda à 98 News. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, prazer em recebê-la. Para começar, Bárbara, eu quero que você explique para o nosso ouvinte o que significa caminhar para o pleno emprego. Quais que são as vantagens disso aqui para Minas Gerais? Ok. Primeiro eu vou contextualizar com algumas informações, né? Nós acompanhamos as estatísticas oficiais do mercado de trabalho e já tem, né, um certo tempo que o mercado de trabalho vem se mostrando resistente e resiliente, apesar de todo o contexto, internacional e interno também, doméstico, né, que a gente tem vivido algumas turbulências, algumas incertezas no campo econômico e também político. Viemos aí de um período de 2 grandes crises que afetaram a nossa economia, né, tanto lá na crise de 2014, 2016, quanto a pandemia, e o mercado de trabalho foi se recuperando, se fortalecendo, e até hoje nós, percebemos aí estatísticas favoráveis que mostram aí um pouco dessa pujança do mercado de trabalho frente a esses fatores de maior incerteza. Então, pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, tanto no mês de junho, que é o último dado disponível, quanto, né, no primeiro semestre do ano em si, o resultado foi de criação de vagas, né, para além das demissões. Então nós temos um contexto de números positivos no mercado de trabalho. Claro que todo esse contexto econômico vem desaguando de alguma forma, na empregabilidade ali, na capacidade das empresas em contratar mais, apesar dos números positivos, essa contratação vem acontecendo cada vez menor ao longo dos meses, mas ainda sendo positiva, né? Então, nós estamos aí com uma taxa de desemprego por conta, né, desse comportamento do mercado de trabalho formal. A taxa de desemprego tem registrado as mínimas históricas, né? E aí vem toda essa questão de pleno emprego, onde eu tenho ali uma população ocupada cada vez maior, né? É claro que o ambiente ele sugere ali certa cautela, temos aí algumas imprevisibilidades ao longo do tempo que pode desaguar tanto na confiança dos consumidores ali, né, em reterem um pouco da sua predisposição ao consumo, quanto para os empresários ali na disposição para continuar contratando ao longo dos meses. Perfeito, Bárbara. E existe algum setor que é mais propício a essa abertura de novos negócios aqui em Minas Gerais? Aqui no estado, o que nós percebemos aí ao longo desses primeiros, meses, né, de 2025, foram setores como, por exemplo, o café, relacionados ao agronegócio, né, café, o cultivo de algumas culturas, como, alho, por exemplo, muito na região noroeste do nosso estado. O setor de serviços também tem performado muito bem, e também setor de comércio, alguns segmentos dentro da indústria da transformação também tem performado bem nessa questão de geração de novas vagas. E
o que nós estamos, acompanhando é o desenrolar dos próximos meses, principalmente em relação aos setores que tendem a ser mais impactados com esses movimentos de subida de tarifas, alfandegárias, para, eh, entender como é que vai ser, como é que vai continuar esse comportamento do emprego ao longo do tempo. Perfeito, Bárbara. E para ir finalizando a nossa entrevista, falando um pouquinho agora de futuro, quais que são os principais desafios para aquelas pessoas que querem empreender aqui em Minas Gerais? Né? Vocês aí no Sebrae têm um trabalho muito legal, principalmente com os micro e pequenos empresários, então eu queria que você falasse um pouquinho dessas dificuldades para quem quer começar a empreender aqui em Minas Gerais. Sim, empreender não é uma tarefa trivial, né, ainda mais considerando, o nosso país, com tantas questões ligadas à burocracia, à tributação, enfim. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, né, tanto é que a força da nossa economia, ela está ancorada principalmente nos negócios aí que são gerenciados por pequenos empresários. Quais são os desafios que geralmente eles enfrentam, né, a acessar serviços financeiros com, produtos ali com taxas mais coerentes com a sua realidade, acessar mercados, enfim. Mas para enfrentar esses desafios, é importante destacar também o que o empresário precisa se atentar, né? Conhecer o seu cliente, por exemplo, o seu mercado, quais são os fatores do ambiente ali, tanto interno quanto externos, que podem influenciar, né, o setor onde ele atua, tentar antecipar ali tendências, oportunidades também é muito importante e principalmente buscar conhecimento em ferramentas de gestão, em, em formas de inovar. No seu ramo de atuação, em como atender com excelência as demandas e as necessidades dos clientes, e o Sebrae está à disposição aí de todos os empresários e empreendedores para auxiliá-los nessa jornada.